Eu vi que tem alguns visitantes, alguns eu conheço. Eu vi que tem duas irmãs ali, não é isso? Que estão nos visitando. Convite de alguém? Ah, Tuninha, que bênção, glória a Deus. Sejam bem-vindas, então, em nome de Jesus. Amém, é um prazer. Sintam-se à vontade na casa do Senhor. Amém, queridas? Glória a Deus pela vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, irmão. Faça a sua parte. Os tempos são breves. Amém? Abre a sua Bíblia aí comigo, porque Deus quer falar conosco essa noite. Noite de salvação. Lucas capítulo 24. Todos acharam? Esteja em espírito orando para Deus fazer um milagre para mim terminar 8 horas, tá bom, irmão? Em nome de Jesus. Aleluia. É muito bom, não sei o que Deus vai fazer aqui, mas Ele vai fazer alguma coisa. Aleluia nos corações. Você abriu aí comigo? Lucas 24. Verso 13. Lucas 24, verso 13. É bom ouvir esse barulhinho de folha virando. Amém? Lucas 24, 13. O Senhor diz assim, através da palavra, pela boca do salmista: lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Ó que coisa linda, né? Saber onde você vai andar, ter o seu caminho iluminado. É só a palavra de Deus e aqueles que a permitem que ela possa margear os seus corações para que possam ter esse pleno entendimento. Isso é muito bonito, é muito lindo. Você abriu aí? Amém? Está dizendo assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura
não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes disse, lhes deu. E tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Pai querido, Senhor, Tu sabes que o Teu povo aqui é um povo escolhido, um povo muito amado, pessoas aos quais o Senhor na Tua eternidade já havia separado, ó Deus, para escrever, ó Deus, uma história, ó Deus, com a tinta do Teu sangue precioso, uma história de glória, uma história de vitória, uma história de perseverança, uma história de redenção, uma história de reconciliação. Por isso, Senhor, nessa noite eu suplico, Senhor, por este sangue que, ó Deus, clama desde a eternidade, ó Pai, pelas almas, que aquilo que é impossibilidade humana, segundo as minhas, ó Deus, capacidades que são muito pequenas, diminutivas demais, ó Deus, que o Senhor possa manifestar, ó Deus, a sua graça e o seu poder divino para tocar onde homem nenhum tem a habilidade e a capacidade de entrar, ó Pai, para que o Senhor possa prescrutar caminhos, ó Deus, prescrutar feridas da alma, Senhor, ao qual o Senhor tem algo para realizar nesta noite. Por isso, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, ó Deus, a vida de cada um deles. Eu Te peço que sobre a cabeça deles repouse agora a unção do Espírito, ó Deus, pelo qual venha quebrar, ó Deus, todo o sofisma. Ó Deus, eu declaro a unção sobre a mente deles agora, que venha destruir, ó Deus, fortalezas que se levantam contra o conhecimento deles. Eu declaro agora que todo cativeiro na vida deles seja desfeito em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, eu oro e Te agradeço, Pai. Amém e amém. Olha aqui para mim. Deus, Ele, segundo a Sua palavra, Ele é um Deus sábio, amém? É um Deus que a Bíblia intitula que Ele é um Deus onisciente. Ele tem toda a ciência, tem todo o conhecimento. Não há nada que por mais oculto que aos nossos olhos possa parecer, Deus não venha saber e não venha tatear e não venha ter a clareza daquilo. Todas as coisas estão expostas diante de Deus, amém, amado? E Deus, nessa condição, nessa capacidade, Ele sempre lhe deu e lidou com o povo no sentido de fazer com que esse povo possa se submeter a Ele. Não é à toa que Deus deu o livre-arbítrio, porque para Deus é louvável, é aceitável que os seus filhos possam procurar por amor e não por medo, amém? É tão triste vermos isso, e nós apregoamos isso, pastor Sérgio, aqui na questão de serviços. Se é uma coisa que nós nos distinguimos talvez de muitos outros ministérios, é o fato de nós não declararmos ou não exigirmos que ninguém faça a obra do Senhor, porque não entendemos que assim tem que ser feita, porque o servir a Cristo é uma entrega, o servir a Cristo é deixar com que o teu coração de fato tenha o prazer de estar com Ele, assim como eu tinha de estar com a minha esposa quando a namorava.
Ninguém precisaria pedir ou pedir para mim dizendo assim, é um enfado estar com ela. Não, eu ia de espontânea vontade. Deus quer sentir esse prazer de que nós possamos fazer as coisas para o reino dele, amém, com amor, com liberalidade de coração. Há um prazer nisso, e é entendendo que a razão do evangelho existe em fato de Jesus servir, e ele servia porque ele amava. A Bíblia descreve isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida. Deus amou, e nós não merecíamos esse amor, sim ou não? Amém? Mas ele quis amar, assim como Jesus morreu naquela cruz, por amor a nós, sim ou não? E partindo desse princípio, Deus quer que eu e você, como filhos, possamos avançar, amém? Avançar com esclarecimento, avançar com conhecimento em Deus, avançar com intimidade de Deus. E ter intimidade de Deus é andar com Deus. Mas pastor, como é que eu faço para andar com Deus? Jesus, certa feita ali no Evangelho de João, ele diz assim, aqueles que de fato me amam, amam a minha. Está aí dentro, está vendo como sai fácil? Aqueles que me amam, amam a minha palavra. Quem ama o seu filho aí? Você ama o seu filho? Você tem filho? Você ama? Qual é o teu prazer? Não é de estar com o teu filho? Não é? Sim ou não, irmão? Pode falar. Se você ama o teu filho, você não quer que ele chega na adolescência, é jovem, saiu, está lá fora. Você fica tranquilo? Você vai ficar tranquilo quando ele está perto de você. Amém? É o mesmo sentido de amor quando Jesus fala, aqueles que de fato me amam, amam as minhas. Expor a palavra de Deus. Deixar com que essa palavra de Nelson esteja aqui no coração. Mas vai passar uma novela hoje. Vai passar um filme hoje. Deixa-se de ler a palavra para ver outras coisas. Eu não vou me enveredar por esse caminho. Eu só estou lançando um pouquinho, arando a terra para entrar com o vernáculo aqui. Amém? Preste atenção, amado. Deus por vezes disse assim, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Amém? E muitas vezes nós temos aquela caixinha. Quem tem caixinha de surpresa? Surpresa não é promessa, né? Surpresa, caixinha de surpresa é dura, hein? De promessa. Aí é mais fácil nós irmos lá na caixinha de promessa e lermos um versículozinho e andar com aquilo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Paulo, ele diz assim, amados, presta atenção. Assim como o alimento é para o corpo, a palavra é para o... Está vendo como vocês sabem? Que curioso, né? Assim como o alimento é para o corpo, a palavra é para o espírito. Então, se eu como, e para que eu como? Às vezes a gente come de guloso, né? Não é? Não está com fome, eu vou comer. Picanha ali, eu vou comer. Sem panturra do negócio. Mas não está precisando, não é necessidade. Mas comemos por causa da nossa necessidade fisiológica, sim ou não, irmão? Amém? Há proteínas, há vitaminas, há minerais pelos quais, para a cognição da minha e da sua mente, para que a gente tenha um pensar sadio, é necessário que nós absorvamos esses nutrientes para uma boa cognição mental, para que nós possamos ter vigor físico para caminhar. Por isso que nós temos a alimentação. Amém, amado? Tão somente por isso. Porém, amado, se eu não souber me alimentar corretamente, eu vou trazer consequências na minha alimentação para o meu corpo. Sim ou não, irmão? Aí você vai no médico, o médico fala assim, eita, você precisa emagrecer. Será que está comendo direito? Para isso, irmão, Deus estabeleceu uma pessoa chamada nutricionista. Para que serve o nutricionista, pastor? Para ensinar a comer. Comemos? Ah, mas não é só comer não, filho. Ele vai ensinar você a comer. Porque ele ensinando você a comer, você vai comer direito. E você comendo direito, você vai fazer um bem para o teu corpo. Para quando chegar na maior idade,
você não traga consequências de uma alimentação errada. Espiritualmente é a mesma coisa, irmão. Aquele que não se expõe à palavra, ao entendimento acerca da palavra, ei, irmão, vai crescer fraco na fé, e quando ele chegar maior, vai sentir uma carência, e o evangelho vai estar suprimido dentro dele, vai estar raquítico, vai ser como Mefibosete, que estava da mesa do rei lá, tinha aliança com Deus, fazia parte da aliança com Jesus Cristo, mas era raquítico, não consegue andar por si só. Porque Deus fala assim: o meu justo, o meu filho viverá da sua fé. E fé vem pelo ouvir, ouvir a sua palavra. Amém. Deus é um Deus de aliança. Por que eu estou dizendo isso? Esse é um texto muito lindo, que traz categoricamente algumas denúncias acerca de muitas vezes nós que estamos ao redor de Jesus e que muitas vezes não entendemos qual é a missão, qual é o propósito. Às vezes nós nos encontramos, eu tenho falado isso para alguns irmãos que têm me acompanhado acerca do ministério. Eu brinco com o irmão, eu tive uma participação aqui Dia das Crianças, os irmãos brincaram comigo: olha, o irmão está escondendo ouro, o irmão canta bem e tal. Irmão, meu chamado não é esse. Eu posso até estar um pouquinho afinado sobre alguma coisa, mas eu sei qual é o meu chamado. Eu sei aonde Deus tem o meu lugarzinho, e no meu lugarzinho eu venho a dar mais fruto para Deus do que aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Há pessoas que, por não entenderem a palavra, se alimentar errado, não ter o entendimento pleno, tem uma alimentação espiritual errônea, e porque se alimenta mal espiritualmente, dá problema em suas igrejas, dá problema dentro da casa, dá problema para o marido, dá problema para o filho, dá problema para a mãe. E aí a gente ouve, percebe essas coisas e fala assim: ah lá, é crente. É vergonhoso, né, irmão? É triste, né? Expõe o evangelho. Isso é muito sério, queridos. Amém? Então Deus, ele tem essa preocupação no sentido de fazer com que eu e você nos alimentemos bem através da sua palavra, para que nós possamos crescer sadios e crentes maduros, não mais duro. E por isso que Paulo, ele tem essa insistência quando ele dirige alguma carta a essas igrejas, Éfeso, Coríntio, Tessalônica, aos Colossenses, dizendo: não cesso de dar graças a Deus e de elevar acerca de vós em minhas orações. Para quê? Para que o Senhor possa falar com você e você possa ter entendimento, para que seja iluminado o vosso entendimento, amém? A fim de que você venha entender qual é a esperança do seu chamado em Deus. Amém? Porque Deus, ele quer tratar conosco, amados, acerca da nossa alma e do nosso espírito. Mas para isso, amado, eu preciso dar preeminência para Ele, como aquele que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, de Ele ministrar a palavra no meu coração. E aí Gálatas fala assim: ei, sede pois imitadores do Senhor, porque as obras da carne são essas: porfia, emulações, facções, heresias, dissensões, brigas, glutonarias, adultérios. Mas os frutos do Espírito são o que, irmão? Os frutos do Espírito são bondade, mansidão, domínio próprio. Que mais, irmão? O que está escrito lá? Vamos, temperança, fé, longanimidade, benignidade. Contra estas coisas não há lei. Eu estou vendo que vocês estão meio assustados assim, irmão. Fique tranquilo aí, amém? Amém? Eu estou fazendo isso, amado, para você poder entender que eu não estou pregando coisa que não está no Evangelho, né? Está no Evangelho, tá bom, querido? Está na sua Bíblia aí, essas coisas, para que eu e você possamos meditar nela de dia e de noite. Esse texto é categórico, e a palavra do Senhor, ela nos ensina. Eu já falei um pouco, se eu não me engano, em outra igreja, eu ministrei sobre esse texto. É um texto que nos arremete no sentido de nós estamos fazendo uma reflexão daquilo que de fato cremos no Senhor Jesus.
Esse texto ele descreve e conta a história do ministério de Jesus Cristo. Em poucos versículos ali você consegue ter a essência daquilo que o Senhor operou no tempo que ele passou aqui. No sentido de ele andar pela terra e ter escolhido algumas pessoas para andar junto com ele, para ser íntimas dele. Jesus então ele consegue trazer algumas pessoas para perto dele. Essas pessoas passam a ser íntimas dele. E essa intimidade é tamanha que eles começam a observar e a perceber a grandeza do poder de Cristo. Então eles começam a andar e ver as manifestações de Jesus. Amém? Jesus curando paralítico, Jesus curando os cegos, Jesus expulsando os demônios. As obras iam crescendo e à medida que iam crescendo, afirmava no coração deles o entendimento acerca de que de fato ele era o Cristo, ele era aquele que tinha sido escolhido por Deus, porque as evidências eram tamanhas dos milagres de Jesus Cristo, que a partir do momento que ia se andando, a esperança acerca das suas vidas e dos seus sonhos também ia aumentando. É normal vermos dentro da igreja hoje as pessoas procurarem a Jesus. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, filho, não permita se distrair não, senão você vai perder a bênção em nome de Jesus. É normal com que as pessoas, elas quando começam em Deus, elas começam num fogo, elas têm esperança, elas têm a ideia de que elas vão estar diante do Senhor, e Deus então tem algo novo para elas. Então elas começam com afinco a andar com Jesus, e quando elas passam a ver um agir de Deus, um quebrantar de Deus, um mover de Deus, uma restauração de Deus, isso traz dentro dela uma convicção ainda maior de que de fato aquilo que ela anseia também vem acontecer com elas. E esses discípulos começou então a aumentar para eles essa convicção de que aquele Cristo que eles esperavam era de fato Jesus, porque eles tiveram acerca dos milagres, as convicções as quais viam sobre eles que ele era então o Criador. De fato ele é o Criador, porque eu vi esse homem com uma simples palavra paralisar uma grande tempestade. Eu vi esse homem com uma simples palavra fazer com que um homem tetraplégico, uma cama que desceu na frente dele, numa cama, pelo teto, pelo telhado, ele dizendo uma única palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é bom, né? Ele dizendo em nome dele mesmo, fala assim: filho, perdoados estão os teus pecados, levanta e leva o teu leito embora. Aleluia! Essa convicção era tamanha dentro dele que eles não tinham mais dúvida de que dele adivinha a criação de todos os seres sobre a terra, de que dele era originário todas as entidades, sejam elas visíveis ou invisíveis, porque até as invisíveis se chegaram a se prostrar diante dele e dizer assim: que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo, para que vieste nos atormentar. Convicção que foi aumentando e era tamanha, a tal ponto de certa feita Jesus dizer assim: quem dizem por aí que eu sou? E um deles diz assim: Senhor, alguns dizem que o Senhor é o profeta Elias, outros dizem isso, e Jesus fala assim: e vós, quem dizem que eu sou? E aí eles disseram assim, ousadamente, não titubearam, eles estavam convictos acerca daquilo. O Valdinei fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Essas coisas iam aumentando e se avolumando em seus corações. Esse moço, eles acompanharam então Jesus, então sai da Galileia e quando chegam em Jerusalém, a caminho de Jerusalém, eles começam então a ter uma expectativa maior acerca daquilo que iria acontecer, porque haviam profecias, amém, acerca do Cristo, acerca do Messias na cidade de Jerusalém. Aí eles se encontram quando Jesus chega em Jerusalém com uma limpeza no templo. Jesus faz uma azorrague junto àqueles vendedores e fala assim: vocês estão fazendo uma baderna na casa do meu pai, a casa do meu pai é a casa de oração. Ele
mete o pé em tudo aquilo lá, tira todo mundo de lá, faz uma limpeza no templo, amém? Eles ficaram embasbacados e convictos, que a cada dia mais aquela convicção aumentava no sentido de entenderem que Jesus era aquele que viria e traria o reino dos céus sobre a terra, e traria sobre Jerusalém, e sobre um domínio sobre a nação de Jerusalém, a nação judaica, um domínio sobre o império romano, que era o império que estava sobre eles. Eles tinham a plena convicção que até então, Jesus vindo, a injustiça ia acabar, um reino ia ser implantado, a iniquidade ia ser extirpada, a fome, a miséria seria arrancada da terra. Era essa a expectativa que vinha sobre eles. E quando eles estavam ali em Jerusalém, nessa expectativa desses acontecimentos, porque uma fé foi gerada no coração deles. Mas diga assim comigo: meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eles esperavam um trono para Jesus, mas o que eles viram foi uma cruz. Estavam esperando que Jesus ocupasse aquele trono, e de repente eles veem Jesus crucificado com uma coroa de espinhos, sangue. Jesus então morre. Há um abatimento por completo naquele grupo esse que era íntimo dele. O coração entenebreceu, o sol da alma foi-se embora, e deu lugar a uma noite obscura na alma. Eles não conseguiam ter mais esperança de nada, o desânimo tomou conta deles. Isso é evidenciado no texto. O sábado vem no silêncio, porque eles não podiam fazer nada no sábado. Eles ficaram paralisados na sexta-feira da paixão. Tem gente até hoje que está na sexta da paixão. Mas quando chega no domingo, algo acontece. Jesus então ressuscita dentre os mortos, e acontece um fato curioso aqui. Jesus aparece para dois desses que eram amigos íntimos, discípulos desses que andavam com ele, que viram todas estas coisas, essas maravilhas. E aí começa a indagá-los e fala assim: acerca de quem que vocês estão falando todas essas coisas? Por que que vocês estão entristecidos? E ele ainda recebe uma palavra dizendo assim: ora, és tu o único que, estando em Jerusalém, desconhece de tudo aquilo que tem acontecido nessas últimas horas? Acerca do Cristo. E eles começam a falar sobre isso tal, e Jesus então os indaga e fala assim: ei, nécios e tardos de coração, até quando, irmão, vocês não vão perceber e não vão ter entendimento acerca da palavra de Deus, pelo qual os profetas pronunciavam que o Cristo viria e padeceria e sofreria pelo pecado da humanidade? E Jesus então ele começa a falar ali com eles, mas algumas coisas eu gostaria de pontuar aqui, porque eu sei que hoje, nessa noite, alguns de vocês que estão aqui me vendo, estão falando que esse doido está falando. Eu estou apresentando uma história aqui, para a gente entrar num ponto importante, que talvez ela vai vir com uma identidade parecida com a que você está vivendo hoje. Talvez você vai falar assim: pastor, eu estou tanto tempo no evangelho, eu estou tanto tempo ouvindo a palavra, e nada de novo mais tem acontecendo, os sonhos acabaram, aquilo que eu achava que ia acontecer em Deus não aconteceu de fato, e eu estou num desalento. A palavra de Deus, ela traz um abatimento e revela um abatimento que estava acontecendo com eles, naquele momento em que Jesus encontra os dois. E a primeira citação que eu gostaria de fazer aqui, olha, eles estavam, queridos, sentindo profundamente um abandono por parte de Deus. Por que abandono? Porque naquele momento em que eles estavam ali seguindo a Jesus, eles estavam entendendo que aquele Cristo que eles estavam seguindo, que era o Criador dos céus e da terra, que ele viu fazendo sinais e maravilhas, que os arregimentou, os trouxe eles para perto, para vivificarem com ele, para vivenciarem com ele as manifestações do reino da glória, agora simplesmente estava pregado. Então eles estavam entendendo, estavam meio
meio que se sentindo como usados, onde Deus tinha permitido uma brincadeira com eles. Afinal de contas, tudo aquilo que eles sonhavam, que eles visualizavam, não estava mais acontecendo, não ia mais acontecer. Permitiram que um desânimo viesse sobre o coração deles, um abatimento muito grande. E isso acontece costumeiramente dentro das igrejas, como certamente, com certeza, tem pessoas aqui hoje que de alguma maneira, em alguma área, em algum momento da sua vida, por alguma promessa de Deus que ouviram, no decorrer da sua vida, acharam então que essas promessas, por não ter se cumpriram, Deus então não estava levando tanto a sério. Afinal, aqueles estavam achando que eles estavam fazendo parte de um projeto lindo de Deus. E de repente tudo sucumbiu, tudo parou, tudo se estancou, paralisou tudo, aquela visualização de uma obra tremenda. Quantas pessoas que estão aqui hoje, amados, que talvez em seus corações não falam, mas está aí, com desilusões no coração, porque ambicionavam, porque criam fazer parte, achavam-se fazer parte de algum ministério na casa de Deus, ou operando, ou tomando posse da salvação do seu filho, do seu pai, da transformação da sua mãe. Enfim, irmão, e por não ter se cumprido essa palavra, se desanimaram, se abateram. Estavam como esses dois discípulos aqui que voltavam de Emaús, contristados, de cabeça baixa. O coração deles estavam ainda cativos e dominado pelo passado, perderam a perspectiva do futuro. Olha que diz o versículo 19 aqui. E ele lhes perguntou quais coisas que estão acontecendo. E denota essa condição do coração. Presta atenção aqui, quantas pessoas que você vai falar com elas só utilizam verbos e palavra no tempo passado. Olha que curioso, não há nada no presente, não há nada para o futuro. Ele diz assim, verso 19, só ouve. Ele pergunta quais, e explicaram. E o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era, não é mais, era varão profeta, era poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades os entregaram para ser condenado. Ora, nós, versículo 21, esperávamos, naquele exato momento que Jesus estava caminhando com eles. E quantas são as pessoas que estão caminhando com Jesus, mas estão com a notícia da sexta-feira, ficaram paralisados por alguma queixa, por alguma situação, por algum fato, alguma decorrência que aconteceu em suas vidas, e elas paralisaram. Andam com Jesus, mas estão paralisadas. Andam com Jesus, estão no tempo passado. Ele fazia, ele operava, ele era tido, ele dizia que iria fazer isso. Nós o considerávamos. Está assim nas igrejas, irmãos. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia deste que tais coisas sucederam. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Quantas são as situações que nós percebemos hoje aqui, e nós vamos ver pessoas que estão inseridas dentro de um sentimento, e esse sentimento de abatimento, de derrota, de desolação que tomam seus corações, as levam para um sentimento muito semelhante ao cinismo. Elas estão tão abatidas, elas são levadas por essa marca, por essa sombra sem luz. Amém? Não há luz nenhuma, só sombra, só escuridão em suas almas, que elas perderam a sua fé, irmão. Estão paralisadas com a notícia da sexta-feira. Hoje, quando fala para nós e para algumas pessoas, ouça aqui, você que está me ouvindo, presta atenção. Quantas pessoas que você ouve aí fora secularmente, quando elas começam a falar acerca de política,
Há uma desilusão nas pessoas acerca de que possa aparecer alguém que possa fazer alguma coisa diferente pelo povo, sim ou não? Em decorrência de problemas e de vergonhas e de desolações e de derrotas e de trapaças e de adultérios que aconteceram lá atrás. Não há mais esperança. Não há mais convicção dessas coisas. No âmbito familiar a gente pode ver as mesmas coisas. As pessoas quando falam assim: ei, você vai ser feliz, creia que você vai ser feliz. Elas estão vivenciando um tempo já onde beira o cinismo, que elas dão aquela risadinha assim. Sim ou não? Jovens ainda. Ei, fique tranquilo. Ei, creia no Senhor que Deus vai operar na tua casa e o jovem lá da tua casa vai mudar. Não risar, cinismo, irmão. Beira o cinismo. Não estou com essa palavra dizendo pejorativamente, querendo te ofender, dizer que você é um cínico ou que eu sou um cínico. Não é isso. Mas situações que nos arremeteram a um sentimento muito próximo a isso, de descrença, de não crer mais que as situações possam vir a ser mudadas, uma vez que nós ficamos pautados em derrotas, em situações de declínio, em situações de aflições que passamos e que nos afetaram profundamente, que mexeram com os nossos sonhos, com as nossas ambições, com aquilo que de fato era uma promessa, mas ela não se cumpriu, porque eles tinham uma promessa do Cristo governando, e naquele momento ela não se cumpriu, porque ela não era para se cumprir naquele momento, e eles não entenderam o tempo. E por causa disso, um sentimento de derrota entrou em seus corações. E esse sentimento não é difícil acontecer nas igrejas de hoje. É por isso que nós temos esse cuidado de estar ministrando acerca da palavra e do evangelho, onde Deus ele promete que se você crer, do teu interior, da sua alma, do seu coração, fluirão rios de água da vida. A transformação é de dentro para fora. Não é vir aqui prometer que você vai ter a bênção, você vai receber um carro muito bonito, um emprego muito bonito, e aí dentro está podre, sepulcro caiado, cheira mal, não tem vida, perdeu a alma, perdeu a capacidade de se relacionar, de perceber as pessoas, perdeu a humildade, não tem mais, não consegue mais ouvir ninguém. Quando Jesus ele diz assim, quais coisas para eles? Acerca de quais coisas vocês estão falando? Ele estava querendo naquele momento, naquele ponto da conversa, dizer para eles e falar assim: ei, deixa eu te falar, vocês estão desinformados. Ei, deixa eu te falar, presta atenção, você está preso numa coisa que aconteceu há 2 dias atrás. Vocês estão com um jornal velho de notícia. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Por isso que ele fala honestos e tardos de entendimento. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você veio aqui, eu não sei qual foi o motivo que te trouxe aqui, mas eu sei que para essas áreas, para essas derrotas da sua vida, para esses sonhos aos quais você outrora achava que Deus ia operar na sua vida, e por alguma situação, e pelo tempo que foi se passando, você de alguma maneira ficou estabilizado, parado, numa inércia lá atrás da sua vida, onde você perdeu aquele fervor, perdeu aquela persistência, aquela perseverança, você não avança mais em Deus. Ei, que jornal que você está lendo? O Senhor quer te dizer: ei, para essa situação não importa se o teu pai fez alguma coisa que te ofendeu, isso tem te arrastado durante anos, o teu marido te traiu. Ei, qual é a notícia pelo qual te prendeu a um sonho que você tinha, e esse sonho foi derrubado, foi enterrado, e você então por causa dessa ocorrência está voltando, porque eles estavam voltando para suas vilazinhas
vidas, eles tinham aberto mão das suas vidas, daquilo que eles estavam fazendo, para caminhar em foco de um projeto, de um sonho, de uma missão estabelecida, onde eles se achavam fazer parte. O grande problema foi que naquilo que aconteceu, Jesus aparece para ele, como está nessa noite falando através desse doido que vos fala aqui, porque ele quer fazer com que você continue avançando dentro desse propósito, que ele tem uma notícia para você, que aquilo que você acha que não tem mais jeito, ele está dizendo: ei, há ressurreição na tua vida também, há ressurreição nesta área da tua vida, há ressurreição para esse filho que você possa achar isso já não tem mais jeito, há ressurreição para esse relacionamento que você pode falar: ixi, isso não tem nem Jesus dá jeito. Ei, amado, ele está dizendo: há ressurreição sim, aleluia. O que ele estava fazendo? Ele estava impedindo que aqueles dois voltassem à mediocridade. As suas vidazinhas pequeninas, diminutivas. Quantas pessoas, pastor Sérgio, começam no evangelho e você percebe que elas começam a mudar para melhor, por as coisas não acontecerem no tempo que elas acham que deve acontecer, elas declinam na fé e começam a retroceder para as suas vidinhas, para os seus sentimentos, para os seus conflitos. Ei, amado, deixa eu te falar uma coisa. Qual é a última notícia que acachapou você na tua vida? Qual é a última notícia, querido, que tomou você numa condição familiar, que tomou você numa condição entre marido e mulher, entre filhos? Qual é a condição e a última notícia que prendeu você, que te fez retroceder? Você estava avançando com uma esperança tão grande, te dominou, feriu o teu coração, feriu a tua alma. Creia nisso. Ei, Jesus apareceu para aqueles moços e falou assim: presta atenção, vocês estão presos ao passado, porque a ocorrência da sexta é imperativa, está dominando vocês, mas hoje é domingo. O que vocês não sabem no jornal que vocês estão lendo, porque ele é da sexta, é que no domingo eu ressurgi, eu ressuscitei, eu venci a morte, eu sou o Senhor. Quando os olhos deles foram abertos no partir do pão, era Ele de fato. Qual foi a condição? Eles voltaram para o vilarejo deles, irmão? Ou eles voltaram para Jerusalém, onde era o foco, onde era a missão, onde estava a igreja? Correram, amém? Receberam. Mas o que me chama a atenção é que houve um convite por parte deles, porque Jesus ia prosseguir naquele caminho, e eles disseram assim: Senhor, faça o seguinte, fica conosco, já é tarde, não vai não, fica aqui, come com a gente, pousa com a gente. Talvez tenha pessoas aqui nessa noite que precisam fazer isso. Talvez você está ouvindo eu falar sobre essas coisas para você. Eu não conheço os meandros da sua vida, mas a palavra de Deus, ela é remédio, ela é espada. Aí a Bíblia diz assim, que ela é como espada que penetra na divisão da alma e do espírito. Nem sei como que é a divisão da alma e do espírito, mas ela penetra, é apta para dividir, discernir pensamentos e emoções. Onde ele está agora mostrando as suas carências, as suas ambiguidades, as suas mágoas, as suas queixas, as suas aflições, e ele está separando, dizendo assim: isso está na tua alma, eu tenho para você, para curar você, uma notícia nova, deixa eu tratar. E talvez ele precise que você fale assim: Senhor, pousa aqui comigo,
como tudo que Deus faz é através de muita educação, como tudo que Deus faz, Ele faz não de maneira bruta, não de maneira ostensiva, Ele faz porque Ele é nobre, porque Ele é Deus de amor, e porque Ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se você abrir a tua porta, eu entrarei e cearei contigo. Ei, querido, eu tenho plena convicção de que Deus quer revelar a você, arrancar esse jornal velho, que hoje você pode rasgar ele na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Porque Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, Ele vai ressuscitar também os sonhos do seu casamento, Ele vai ressuscitar os sonhos na sua casa, do seu filho, Ele vai ressuscitar aquilo que malignamente foi roubado, do sonho que você tive em família, que foi vilipendiado de ti, que te trucidaram. Ele está aqui hoje, Ele te trouxe aqui hoje para ouvir esse doido aqui que está falando, gritando. Ele usa outra mula, porque não pode me usar, né, irmão, para falar com você. Claro que ele usa quem quer, irmão, por amor a você, querido, porque Ele te ama, para poder dizer: eu ressurgi, ei, eu tenho uma novidade para a tua vida, e é hoje. Amém? Fique de pé, feche seus olhos, eu quero ser fiel ao horário, são 8 horas, eu não vou poder me delongar muito mais aqui, mas eu quero fazer um convite a você. Eu sei que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, amém? Feche seus olhos, não se distraia com nada, feche seus olhos. Eu vou pedir respeitosamente para que você feche de fato seus olhos, para que ninguém se sinta constrangido, amém? Não fique olhando para mim não, olhe para dentro de ti aí, por favor. Talvez você está aqui e ouviu essa palavra hoje. E o Senhor foi até detalhista com você em áreas da sua vida. O Espírito Santo que prescruta os corações. À medida que a palavra ia sendo ministrada, Ele foi em situações e falou profundamente com você de que Ele está aqui, Ele quer mudar essa condição. Mas Ele está esperando algo de você nessa noite, que você possa dizer como aqueles 2 discípulos que estavam desanimados, estavam depressivos acerca de tudo que já tinha acontecido, não aguentavam mais, estavam voltando da onde saíram, para o lugar de onde saíram, abandonaram projetos, abandonaram visões, abandonaram sonhos. Em determinado momento eles disseram assim: fica conosco, por favor, come conosco. E comunhão onde tem um milagre, há um mistério. A hora que você senta para comer com as pessoas, que você olha olho no olho, é comunhão. Nessa noite, se você está disposto a Ele entrar no teu coração, na tua história, na tua vida, para dizer assim: ei, essa notícia que te acachapou, que te travou, que te paralisou, que te levou por sentimentos tão sombrios, tão solitários, tão isolados, tão derrotados. Ei, é uma notícia passada. Eu tenho uma história nova para você. Eu tenho alguma coisa fresca, viva, para ressuscitar os teus sonhos, para fazer valer a tua vida sobre a terra, para te deixar um legado, para trazer restauração, para trazer cura, para trazer transformação daquilo que você necessitava e ambicionava. Mas é necessário que você possa dizer assim: Senhor, fica e entra no meu coração, ceia comigo. Se você está disposto nessa noite a fazer esse convite, para que os teus olhos, da mesma maneira que foram abertos deles, abra-se diante de você, erga a sua mão, faça um sinal, dizendo: eu quero. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Feche seus olhos, por favor. Deus abençoe, Deus abençoe. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nesta hora, Senhor, em que a Tua palavra foi ministrada, Senhor, eu creio que a Tua palavra é remédio, a Tua palavra traz libertação.
Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar sobre cada vida, Deus, que levantou a mão nessa noite e que faz um convite para Ti, Senhor. Senhor, entra com essa nova notícia, Senhor, na minha vida. Eu anseio, eu desejo essa nova notícia. Eu oro, Senhor, agora a favor deles. Eu suplico, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu poder agora venha arrancar, Senhor, ó Deus, as trevas, o desânimo, a depressão, a derrota, a angústia que estava nesses corações, nessa alma, que os impediam de avançar ao propósito. Arranca agora em nome de Jesus Cristo, Senhor. Estabelece o Teu governo, estabelece agora, Senhor, a Tua vitória. Eu profetizo que haja ressurreição nessa vida, nos sonhos dessa pessoa. Eu profetizo que haja ressurreição agora nos projetos, Senhor. Eu profetizo que haja ressurreição na felicidade, Senhor. Oh Deus, desse casamento, na relação de pai para com filho, de filho para com pai. Senhor, eu profetizo que haja ressurreição, Senhor, agora nos corações, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Rei Bacaramassou. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia. Eu quero te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos. Eu oro para que o Senhor, oh Deus, não permita que o migrador roube essa palavra, Senhor. Opera, Espírito Santo, agora onde homem nenhum pode operar. Essa obra é tua agora de gerar, ó Deus, transformação. Pai, transformação de vidas, Pai. Tira essa pessoa para fora agora, Senhor. Aleluia. Faz ela, ó Deus, ter os seus olhos abertos. Ó Deus, que o Senhor é Deus vivo e poderoso, que opera infinitamente mais daquilo que elas podem pedir ou pensar, segundo o Teu poder que opera no seio da Tua igreja. Por isso, Senhor, eu declaro, Senhor, a vitória do Senhor nessa noite, sobre os corações, sobre as situações, sobre as famílias, sobre as vidas, sobre os sonhos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, Espírito Santo, toca nesses corações, quebra compungido arrependimento, Senhor, compungido quebrantamento em suas almas, em seus corações, para que elas convide a cada dia, todos os dias, que o Senhor possa cear com cada uma delas. É em Teu nome, Senhor Jesus, que eu peço, que seja assim. Amém e amém. Amém. Você foi abençoado com a palavra? Irmão, se eu for fazer apelo para estender a mão sobre a sua vida, eu vou passar muito. Eu comecei 5 minutos depois das 8 por aquele relógio, estou terminando 7 depois. É um respeito a você mesmo, tá bom? Para que você volte agora em casa. Eu vou dar bênção.